Convido você a silenciar o mundo externo e observar a própria consciência por alguns instantes. Se esta busca pelo essencial fizer sentido para você, inscreva-se no Nexus Astral e acompanhe este mergulho. A existência humana é marcada por uma dualidade silenciosa, um fenômeno que separa a espécie de todas as outras formas de vida que já habitaram este planeta. Enquanto a natureza segue o fluxo dos instintos, movendo-se conforme o vento e as marés, o ser humano desenvolveu a capacidade singular de se afastar da experiência direta para contemplá-la. Não se trata apenas de sentir o calor do sol ou a aspereza da pedra, mas de transformar essas sensações em conceitos, em memórias e, eventualmente, em uma narrativa complexa sobre o que significa estar vivo. Essa habilidade de pensar sobre o próprio pensamento é a fundação de toda a civilização. Foi através dessa lente interna que se ergueram catedrais, que se decifraram os movimentos dos astros e que a poesia deu voz ao que antes era apenas um suspiro. A mente humana funciona como um laboratório alquímico, onde a matéria bruta da realidade é transmutada em significado. No entanto, essa mesma capacidade extraordinária carrega consigo uma armadilha invisível, uma fronteira tênue que, uma vez cruzada, transforma o dom da reflexão em um labirinto de sombras. O pensamento, em seu estado primordial, é uma ferramenta de navegação. Ele permite que o indivíduo aprenda com o que já passou e projete possibilidades para o que ainda virá. É um movimento natural, como o respirar. Através dele, a vida pode ser observada de uma certa distância, permitindo que as escolhas não sejam apenas reações cegas, mas ações conscientes. Imagine-se alguém parado à beira de um lago profundo, observando como o vento toca a superfície da água. Enquanto o observador permanece na margem, ele consegue entender a direção da brisa e a força da correnteza. Ele vê o movimento sem ser arrastado por ele. Essa é a função da mente lúcida: interpretar o mundo para melhor habitá-lo. Contudo, existe uma tendência humana quase magnética de não apenas observar o lago, mas de mergulhar nele no meio de uma tempestade, acreditando que ao debater-se contra as ondas será possível acalmá-las. Quando o movimento interno da mente se intensifica além da necessidade prática, a clareza começa a se dissipar. O que antes era uma análise produtiva transforma-se em um ruído incessante. O fenômeno de pensar demais não é apenas um excesso de atividade intelectual, mas uma alteração na percepção da realidade. O indivíduo deixa de viver o momento presente para habitar as construções mentais sobre esse momento. Uma conversa que ocorreu há dias passa a ser revisitada, não para extrair dela um aprendizado, mas para ser reconstruída em um teatro imaginário, onde cada palavra é pesada, cada silêncio é interpretado e cada possível desfecho alternativo é explorado à exaustão. A mente torna-se um lugar barulhento, uma sala onde ecoam vozes de versões passadas e temores de versões futuras. E quanto mais se tenta organizar esse barulho utilizando o próprio pensamento, mais o caos parece se expandir. É como tentar limpar uma poça de lama usando mais lama. Há uma sabedoria antiga que sugere que a mente é uma excelente serva, mas uma governante tirânica. Quando ela assume o controle total da experiência humana, o mundo exterior começa a empalidecer diante das projeções internas. O indivíduo passa a morar dentro de sua própria cabeça, tratando cada hipótese como se fosse uma verdade absoluta e cada preocupação como se fosse um fato consumado. Essa habitação mental é perigosa porque é isolada. Nela, as paredes são feitas de "e se", e o teto é construído com "eu deveria".
Nesse estado, a vida deixa de ser algo que acontece e passa a ser algo que é constantemente avaliado, julgado e, na maioria das vezes, condenado. A experiência direta, o contato cru com a existência, é filtrada por camadas de julgamento que distorcem as cores do real. Um simples pôr do sol não é mais apenas um evento de beleza, ele passa a ser comparado com outros ou torna-se o pano de fundo para uma preocupação sobre o tempo que está passando rápido demais. A mente que pensa em excesso funciona como uma sala cheia de espelhos posicionados uns de frente para os outros. Cada pensamento reflete outro pensamento, que gera uma nova dúvida, que por sua vez cria uma nova necessidade de análise. É um ciclo que se autoalimenta, criando uma profundidade artificial que não leva a lugar nenhum, exceto para mais fundo no próprio reflexo. Esse processo afasta o ser humano da simplicidade do ser. A busca por certezas torna-se uma obsessão, ignorando o fato de que a vida é, por natureza, incerta e fluida. Ao tentar antecipar todos os cenários possíveis para evitar o desconforto ou o erro, a mente acaba criando um sofrimento que ainda não existe na realidade física, mas que é plenamente real no sistema nervoso daquele que pensa. O corpo não distingue entre uma ameaça real e uma ameaça imaginada com detalhes suficientes. Ele reage a ambas com a mesma tensão, com o mesmo desgaste. Filósofos de diversas eras observaram que grande parte da angústia humana não provém dos eventos em si, mas da interpretação que se faz deles. O estresse de uma decisão não está na escolha, mas no peso das infinitas ramificações que a mente cria enquanto tenta garantir que não haverá perda. O medo do futuro não é um encontro com o amanhã, mas um embate com as sombras que a imaginação projeta sobre o véu do tempo. A mente tenta, de forma desesperada, controlar o incontrolável. Ela busca uma segurança que o mundo material não pode oferecer. E nesse esforço hercúleo de prever e prevenir, ela consome a energia que deveria ser usada para vivenciar o agora. O excesso de pensamento é, no fundo, uma tentativa de domesticar o caos da existência. Mas o resultado é quase sempre o oposto. A criação de um caos interno muito mais difícil de gerenciar do que qualquer circunstância externa. Nesse labirinto de espelhos, a percepção de perigo é constantemente inflada. O pensamento sem limites tem uma inclinação natural para o drama e para a catástrofe. Um pequeno desencontro social é interpretado como uma falha de caráter. Uma dúvida profissional transforma-se em uma crise de identidade. A mente perde a noção de escala. Sem a âncora da realidade presente, os pensamentos flutuam para as regiões mais sombrias da possibilidade humana, onde o medo governa. E como a mente é criativa por natureza, ela é capaz de arquitetar cenários de uma crueldade que a realidade raramente replica. O sofrimento torna-se então uma antecipação constante. Vive-se o luto antes da perda, a falha antes da tentativa e a solidão mesmo acompanhado, simplesmente porque a mente já viajou até o pior cenário e decidiu fazer dele sua morada temporária. No entanto, o próprio mecanismo que cria esse ruído possui uma característica latente de libertação. A mente que pensa é a mesma mente que pode observar a si própria. Essa capacidade de metacognição é o primeiro passo para sair do labirinto. Existe uma diferença fundamental entre ser o pensamento e ser aquele que percebe o pensamento surgindo. Quando um indivíduo começa a notar o fluxo de ideias que atravessa sua consciência, ele cria automaticamente um pequeno espaço de manobra. Ele deixa de ser a tempestade no lago para se tornar novamente o observador na margem. Esse distanciamento não é indiferença ou frieza, mas sim uma forma superior de lucidez. É a percepção de que a consciência é o palco e os pensamentos são apenas atores que entram e saem de cena, muitas vezes sem convite e sem um roteiro coerente.
Ao observar o surgimento de uma preocupação, por exemplo, o indivíduo pode notar como ela nasce de uma memória ou de um medo projetado. Ele vê o pensamento como um evento psicológico, um movimento de energia nervosa, e não necessariamente como uma verdade sobre quem ele é ou sobre o que o mundo exige dele. Essa consciência de fundo é silenciosa. Ela não julga, não analisa e não tenta consertar nada. Ela apenas testemunha. É nesse espaço de testemunho que reside a verdadeira autonomia humana. Pois, se é possível observar o pensamento, então o eu essencial não pode ser o pensamento. O observador está sempre um passo atrás, em uma região de quietude que permanece intocada pelo barulho da superfície. Perceber esse intervalo entre o estímulo mental e a reação é o início da liberdade, pois é nesse espaço que reside a escolha de não acreditar em tudo o que a mente diz. Esta percepção de que existe um espaço entre o observador e o observado altera profundamente a relação que o ser humano estabelece com a sua própria existência. Quando se compreende que os pensamentos são eventos e não ordens, a urgência em respondê-los começa a se dissolver. A mente, em sua atividade incessante, assemelha-se a um órgão que cumpre sua função biológica e existencial. Assim como os pulmões respiram e o coração pulsa, a mente secreta pensamentos. Ela tenta a todo custo interpretar o mundo, rotular as experiências e garantir a sobrevivência através da antecipação de riscos. No entanto, o problema surge quando o indivíduo passa a acreditar que cada uma dessas secreções mentais é uma representação absoluta da realidade. A maioria dos pensamentos não são verdades, são apenas sugestões, hipóteses ou ecos de experiências passadas que a mente projeta no presente para tentar criar um senso de ordem no meio do caos. Aprender a distinguir entre a utilidade de um pensamento e a narrativa que ele carrega é uma das habilidades mais refinadas que a consciência pode desenvolver. A mente é uma exímia contadora de histórias. Ela cria enredos complexos sobre quem as pessoas são, o que os outros pensam sobre elas e o que o futuro reserva. Muitas dessas histórias são úteis. Elas ajudam a planejar o dia, a evitar perigos físicos e a organizar as tarefas cotidianas. Contudo, a grande maioria das narrativas internas é composta por tentativas imperfeitas de lidar com a incerteza. Quando o silêncio se torna insuportável, a mente preenche o vazio com especulações. Se alguém não recebe uma resposta imediata a uma mensagem, a mente rapidamente cria um roteio de rejeição, desinteresse ou conflito. Se um projeto não sai conforme o planejado, ela constrói uma biografia de fracasso. Essas histórias funcionam como véus que se interpõem entre o indivíduo e a vida como ela é. Viver dentro dessas histórias é como tentar navegar por uma cidade nova usando um mapa antigo e rasgado de outro lugar. O mapa não é o território, mas o pensamento excessivo faz com que o indivíduo confie mais no mapa mental do que naquilo que seus pés estão pisando. Esse descompasso gera uma exaustão silenciosa, um cansaço que não é físico, mas sim o peso de sustentar uma realidade paralela que exige manutenção constante. Para manter a coerência de suas preocupações, a mente precisa buscar evidências o tempo todo, ignorando a beleza do imprevisto e a simplicidade do que é concreto. A vida, em sua essência, é um fluxo de momentos que não exigem necessariamente uma conclusão ou uma definição imediata. No entanto, para a mente que pensa demais, a falta de definição é uma ameaça que precisa ser resolvida através de mais pensamento, criando-se assim o ciclo vicioso da ruminação. É fascinante observar como a mente lida com as emoções através desse filtro analítico. Em vez de permitir que uma tristeza ou um medo seja sentido plenamente no corpo, a mente tenta resolver a emoção, transformando-a em um problema intelectual. Ela pergunta por que a emoção está ali, de onde ela veio, quanto tempo vai durar e o que ela significa sobre a força de vontade do indivíduo. Ao fazer isso,
ela retira a pessoa da experiência direta do sentir e a joga no tribunal do pensar. O resultado é que a emoção, que deveria ser um movimento passageiro de energia, acaba ficando estagnada, alimentada por um fluxo interminável de julgamentos. Uma onda de ansiedade, que poderia durar alguns minutos se fosse apenas observada, pode se transformar em um estado de espírito de dias se for alimentada por pensamentos catastróficos. A metáfora das ondas no lago retorna aqui com uma nova profundidade. Uma onda na superfície da água não possui uma existência independente. Ela é apenas uma forma que a água assume momentaneamente devido ao vento ou a um impacto. Tentar lutar contra a onda para fazer a água ficar lisa é um esforço inútil que apenas cria mais agitação. A superfície só se acalma quando o esforço de controle cessa. Da mesma forma, os pensamentos são movimentos na superfície da consciência. Eles aparecem porque o cérebro está vivo e sensível ao ambiente, mas nenhum pensamento possui substância própria. Eles surgem e, se não forem alimentados pela atenção obsessiva, se dissolvem naturalmente no espaço de onde vieram. A liberdade não reside em ter uma mente vazia, mas em ter uma mente onde os pensamentos podem passar sem encontrar resistência, como nuvens cruzando o céu sem deixar marcas no azul. Esta compreensão traz à tona a importância do silêncio, não como a ausência de som, mas como a presença de uma percepção vazia de julgamentos. Entre um pensamento e outro, existe um intervalo, um milissegundo de pura presença que a maioria das pessoas ignora por estar focada demais no próximo conteúdo mental. É nesses intervalos que a vida realmente acontece. É no espaço entre as palavras que o significado se revela. Quando o indivíduo começa a valorizar o espaço tanto quanto o conteúdo, a sua relação com o tempo se transforma. O tempo deixa de ser uma linha de chegada ou um recurso escasso que precisa ser otimizado através de planos incessantes e passa a ser o palco onde a consciência se manifesta. O excesso de pensamento é uma tentativa de acelerar o tempo ou de congelar o passado, mas a realidade só pode ser habitada no ponto zero, no agora. A sociedade contemporânea atua como um catalisador para esse ruído mental. O excesso de informação e a necessidade de produtividade constante ensina a mente a estar sempre em estado de alerta, sempre processando, sempre comparando. O ser humano moderno foi treinado para acreditar que a sua identidade e o seu valor estão ligados à sua capacidade de resolver problemas e gerar respostas rápidas. Isso cria uma ansiedade existencial de que estar em silêncio ou sem um objetivo mental claro é um desperdício. No entanto, é justamente na pausa que as soluções mais autênticas surgem. Existe uma inteligência que não pertence ao pensamento lógico, uma sabedoria que emana da percepção direta e da intuição, mas que é abafada pelo grito constante da mente analítica. Quando se diminui o volume das interpretações, essa inteligência mais profunda tem a chance de ser ouvida. O esforço de pensar demais é muitas vezes uma forma de resistência à vulnerabilidade da vida. Pensar é uma tentativa de se proteger contra o inesperado, de criar uma armadura de lógica contra a fragilidade da condição humana. Acredita-se que, se todos os riscos forem calculados, a dor poderá ser evitada. Mas a vida é inerentemente indomável. Ela não se submete aos caprichos das nossas previsões. O indivíduo que aceita a imprevisibilidade descobre que não precisa de tantos mapas. Ele precisa, na verdade, de bússolas internas que o guiem através da presença. Ao abrir mão da necessidade de entender tudo antes de agir, descobre-se uma coragem silenciosa que nasce do contato direto com o real. A energia que antes era gasta na construção de cenários imaginários é agora devolvida ao corpo, permitindo uma ação mais precisa, mais fluida e mais conectada com a necessidade do momento.
Muitas vezes, o que se chama de crise existencial é apenas a mente atingindo o seu limite de processamento. É o momento em que as perguntas se tornam tão complexas que nenhuma resposta lógica é capaz de satisfazer a sede de sentido. Nesse ponto, o pensamento torna-se um fardo. A saída não é encontrar uma resposta melhor, mas perceber que a pergunta, talvez, tenha sido formulada por uma parte da mente que não tem acesso à verdade. Existem dimensões da experiência humana que não cabem em conceitos. A beleza de uma obra de arte, o calor de um afeto, a sensação de pertencimento ao universo, nada disso pode ser totalmente capturado pelo pensamento. São experiências que exigem a suspensão da análise para serem plenamente integradas. Quando o indivíduo se permite apenas ser, sem a necessidade de explicar para si mesmo o que está sentindo, ele toca uma camada de realidade que é inabalável. Nesta profundidade, percebe-se que a mente funciona como um espelho que, por muito tempo, esteve coberto por poeira. A poeira são os pensamentos automáticos, as crenças herdadas e as preocupações repetitivas. A limpeza do espelho não consiste em trocar os pensamentos ruins por pensamentos bons, mas em reconhecer a natureza do próprio espelho. O espelho reflete o que passa diante dele, mas ele mesmo não se torna o que reflete. Ele pode refletir um incêndio sem se queimar e uma tempestade sem se molhar. A consciência é esse espelho. Ela abriga o barulho, o medo e a confusão, mas sua essência permanece silenciosa e imaculada. Ao se identificar com o espelho, em vez de se identificar com os reflexos, o ser humano encontra uma paz que não depende das circunstâncias externas ou da quietude da sua própria mente. É a paz de saber que, não importa quão alta seja a onda, a profundeza do lago permanece intocada. Essa transição de identificação da onda para o lago, do reflexo para o espelho, não exige um isolamento do mundo ou uma negação da capacidade intelectual. Pelo contrário, ela permite que o intelecto seja utilizado com uma precisão muito maior, pois agora ele não está mais sobrecarregado pela necessidade de sustentar o ego ou de proteger o indivíduo de fantasmas imaginários. Quando a mente deixa de ser um campo de batalha, ela se torna um instrumento de sintonização. O ser humano que habita essa nova perspectiva começa a notar que a realidade possui uma textura própria, uma vivacidade que o pensamento excessivo costumava abafar. Existe uma dignidade silenciosa no simples ato de observar uma folha caindo, no peso de um objeto nas mãos ou na temperatura do ar que entra pelas narinas. Essas sensações não são apenas dados biológicos, são os pontos de ancoragem que devolvem a consciência ao seu estado de presença original. A jornada de retorno à experiência direta da vida é marcada por um desaprender constante. É necessário abrir mão da ilusão de que a compreensão lógica é a única forma de conhecimento válida. Existe uma forma de saber que é silenciosa e que se manifesta através da presença. Quando se caminha por uma floresta, a mente pode tentar classificar as espécies, medir as distâncias e calcular o tempo de retorno, mas a consciência, em sua camada mais profunda, simplesmente absorve a harmonia do ecossistema, o cheiro da terra úmida e a variação da luz entre as copas das árvores. Esse saber por presença é o que permite ao indivíduo sentir-se parte do todo, em vez de um observador isolado e temeroso. O excesso de pensamento cria uma redoma de vidro que separa o eu do mundo. A observação lúcida quebra esse vidro, permitindo que a vida toque a pele da alma sem intermediários. Nesse processo de integração, percebe-se que a busca por um silêncio absoluto da mente é muitas vezes apenas mais um desejo da própria mente, uma nova meta a ser alcançada, um novo padrão de perfeição a ser perseguido. O verdadeiro silêncio não é a ausência de sons mentais, mas a ausência de resistência a eles. É um estado de hospitalidade radical, onde cada pensamento, por mais absurdo ou sombrio que pareça, é recebido como um convidado passageiro. Não se luta para expulsá-lo, nem se corre para segurá-lo.
Ao oferecer esse espaço de aceitação, o indivíduo descobre que os pensamentos perdem sua carga emocional pesada. Eles tornam-se leves, quase translúcidos. Eles deixam de ser obstáculos e passam a ser apenas ornamentos da consciência, como pequenas nuvens que decoram o céu sem jamais obscurecer a vastidão do horizonte. A relação com o outro também se transforma radicalmente quando o ruído interno diminui. Muitas vezes, ao ouvir alguém falar, a mente que pensa demais não está realmente presente. Ela está preparando a próxima resposta, julgando o que está sendo dito ou comparando a experiência do outro com a sua própria. Existe um abismo de solidão nesse comportamento, pois duas pessoas podem estar fisicamente próximas, mas habitando labirintos mentais completamente distintos. Quando a análise cessa e a presença assume o comando, a escuta torna-se um ato de generosidade sagrada. O indivíduo torna-se capaz de perceber as nuances, o tom de voz e o que não é dito. A comunicação deixa de ser uma troca de conceitos e passa a ser um encontro de presenças. Nesse espaço, a empatia não é um esforço moral, mas uma consequência natural da percepção de que a essência que observa no outro é a mesma que observa em si mesmo. A ansiedade, que antes parecia um monstro indomável, revela sua verdadeira natureza. Ela é apenas o movimento da mente tentando estar em um lugar onde o corpo não pode ir. Ela é o resultado de uma consciência que se projetou para o futuro e esqueceu de deixar uma âncora no agora. Ao reconhecer esse deslocamento, o ser humano pode, com suavidade, convidar a atenção a retornar para o centro. Esse retorno não é um evento grandioso, mas uma série de pequenos ajustes ao longo do dia. É o reconhecimento de que, neste exato segundo, não há nada a ser resolvido que não possa ser enfrentado com a força do presente. O amanhã continua sendo uma abstração, mas o hoje é um campo de possibilidades concretas. A paz, portanto, não é encontrada no final de uma longa jornada de pensamento, mas no abandono da ideia de que o pensamento é o caminho para a paz. Essa mudança de paradigma exige uma coragem sutil. É a coragem de ser comum, de não ter todas as respostas e de aceitar a própria humanidade com todas as suas incertezas. A mente analítica detesta o mistério. Ela quer converter o mistério em problema para poder solucioná-lo. Mas a vida não é um problema a ser resolvido, é um mistério a ser vivenciado. Aqueles que aprendem a habitar esse mistério descobrem uma leveza que o conhecimento acadêmico ou a segurança material jamais poderiam proporcionar. Eles caminham pelo mundo com as mãos abertas, prontos para receber o que vier, sabendo que sua integridade fundamental não depende dos resultados externos, mas da profundidade de sua conexão com o observador interno. Ao longo do tempo, essa prática de observação contínua cria um lastro de serenidade que permanece mesmo durante as maiores tempestades da vida. As crises externas podem surgir, as perdas podem ocorrer e os desafios podem se acumular. Mas o indivíduo que conhece a natureza do lago não entra em desespero quando a superfície se agita. Ele sabe que a agitação é temporária e periférica. Ele aprendeu a descansar na profundidade, onde a água é fria, calma e estável. Essa estabilidade não é apatia, é uma base de operações a partir da qual ele pode agir no mundo com mais eficácia e menos desgaste. Ele não reage ao estresse com mais estresse, ele responde à situação com a clareza de quem vê as coisas como elas são, despidas das projeções do medo. A existência, então, deixa de ser uma sucessão de tarefas e preocupações e passa a ser uma dança entre a forma e o vazio, entre o pensamento e o silêncio. O ser humano torna-se um nexo, um ponto de encontro entre a vastidão da consciência e a finitude da matéria. Ele honra o seu intelecto, usa sua lógica e planeja o seu futuro, mas faz tudo isso a partir de um lugar de desapego. Ele sabe que é o autor das histórias que conta a si mesmo, e por ser o autor, ele detém o poder de não se deixar escravizar por elas. Ele pode contar uma história de esforço e conquista, ou uma história de aprendizado e paciência, mas sempre com a consciência de que a verdade última reside no silêncio que sustenta
todas as palavras. À medida que o dia termina e a mente naturalmente começa a diminuir seu ritmo, o convite para o repouso não é apenas físico, mas existencial. É o momento de entregar todas as análises, todos os porquês e todas as justificativas ao vazio da noite. No sono profundo, a mente analítica desaparece, mas a vida continua. O coração bate, as células se renovam e o universo segue o seu curso sem precisar de um único pensamento humano para guiá-lo. Esse fato simples é a maior prova de que não somos os gestores do cosmos. Somos participantes de um fluxo muito maior. Reconhecer essa grandeza e render-se a ela é o ato final de inteligência. É a percepção de que, após todos os livros lidos, todas as conversas tidas e todos os mistérios explorados, a coisa mais sagrada que um ser humano pode fazer é simplesmente estar presente, respirando, observando e sendo. O lago da consciência permanece ali, vasto e sem margens definidas. Os pensamentos continuam a surgir como pequenas brisas que tocam a água, criando padrões efêmeros de luz e sombra. Mas agora, o observador não se perde mais nos padrões. Ele olha para baixo, para a transparência que revela as profundezas e percebe que tudo o que ele sempre buscou, a segurança, a paz e o sentido, já estava ali, subjacente ao ruído, esperando apenas pelo momento em que o pensamento desse lugar à pura percepção. A vida, finalmente, deixa de ser um objeto de estudo e torna-se um estado de ser. E nesse estado, cada instante é absoluto, cada respiração é um milagre, e o silêncio é a canção mais bela que a alma pode ouvir. O labirinto de espelhos se dissolve, e o que sobra é a luz clara da realidade, refletindo a si mesma em uma dança de infinita e tranquila harmonia.